Obrigado. Graça e paz, irmãos. Eu convido a igreja a abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Vamos começar a leitura no versículo 13. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Onde está escrito assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: o que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Amém. Às vezes, meus irmãos, é difícil para nós distinguirmos qual é a vontade de Deus em determinados momentos. Nós vamos olhar um pouco
o que aconteceu com esses discípulos, esses 2 discípulos de Jesus, que estavam tão confusos no caminho de Emaús. Algum tempo antes, eles haviam deixado tudo para trás em Emaús. Deixaram suas famílias, seus empregos, sua vida comum e partiram porque ouviram falar do Messias. Eram 400 anos de silêncio profético em Israel. Desde Malaquias até João Batista não se levantava profeta em Israel. Então todas as moças desejavam casar para ter um filho homem para ser profeta. 400 anos. De uma hora para outra, aparece Jesus. Todos deram atenção. Os fariseus ficaram amedrontados, outros ficaram em dúvida, mas Jesus Cristo passou a ser um ponto para o qual todos olhavam. Esses 2 vieram de Emaús e eles começaram a seguir Jesus. Seguramente, algumas pessoas da sua família disseram: não vai, não é ele. E eles disseram: não é sim, nós temos certeza que é. E seguiram Jesus. Achavam que o Messias tinha vindo para exatamente fazer o que Davi fez, porque ele era o descendente de Davi. Israel estava sob a pressão forte do Império Romano e da ditadura dos Herodes. Então, o povo de Israel queria liberdade, queria supremacia, queria sair daquele jugo onde eles estavam. E eles criam que o Messias viria para tirá-los, para derrotar o Império Romano, para destituir do poder a ditadura dos Herodes e principalmente para botar Israel como a cabeça das nações. Mas, quando Jesus Cristo chega, era o Messias que eles tanto pediam, que eles tanto buscavam, que eles tanto esperavam, mas não era o Messias como eles desejavam que fosse. E depois de tantos milagres e de tantos prodígios, de Jesus Cristo efetuar amplamente os 4 milagres messiânicos necessários para provar que ele era o Messias, agora ele é julgado, preso, julgado, condenado à morte, crucificado e morto numa cruz. Ali nós precisamos ver que esses 2 discípulos viram. Eles viram tudo, ninguém contou para eles. Eles presenciaram, eles choraram, eles estavam decepcionados. O que foi que aconteceu? Arrumaram as suas mochilas e partiram caminho de volta para Emaús. Agora, enquanto eles estão voltando, talvez sem ter como explicar para as famílias deles o grande engano em que eles caíram, sem poder explicar o quão arrependidos eles estavam, no caminho, sofrendo, expondo a sua dor. Enquanto eles falavam, Jesus aparece. Mas eles não reconheceram que era Jesus. E Jesus
simplesmente diz para eles: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? O que é isso que vos preocupa? E de que tratais à medida que caminhais? E eles pararam, a Bíblia disse, entristecidos. Eles estavam, desculpe a expressão, arrebentados por dentro. Eles estavam envergonhados. Então, um deles, que se chamava Cleopas, se voltou para Jesus e disse: será possível que você é o único que, estando em Jerusalém, não sabe dos últimos acontecimentos? Porque, lógico, que esse era o assunto tratado em Jerusalém. E Jesus diz: quais? Eles disseram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, profeta, poderoso em atos e em palavras, como ele foi preso, julgado, condenado, crucificado, morto, hoje é o terceiro dia. Como as nossas autoridades o entregaram. E nós, que esperávamos que ele fosse o profeta que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia que essas coisas aconteceram. E Jesus, andando com eles e ouvindo, eles disseram: alguma das mulheres que andam conosco, elas foram ao sepulcro e disseram ter tido uma visão de anjos, dizendo que ele ressuscitou e que o túmulo estava vazio. Mas até alguns dos nossos foram lá e constataram que o túmulo estava vazio. Mas eles não confiaram na conversa das mulheres. Não deram atenção ao que as mulheres diziam. E por isso eles cometeram o primeiro erro. Eles cometeram o primeiro erro. Eles saíram da comunhão dos irmãos. Saíram da comunhão dos irmãos. Uma das coisas que está acontecendo hoje e que é algo perigoso é que nós estamos ficando em casa para assistir o culto em casa. De fato, se assiste. Uma senhora me disse: não vou mais à igreja. Eu fico na minha casa, eu assisto o meu culto do meu sofá, não tenho que ficar procurando estacionamento, eu envio o meu dízimo pelo Pix, eu envio a minha oferta pelo Pix, e eu não tenho que me expor a assalto. E eu disse para ela: realmente você assiste o seu culto da sua casa. Na mesma televisão, você assiste um filme, você assiste a novela, você assiste o futebol. Quando você assiste o futebol, você por acaso está lá fazendo um gol? Não. Quando você assiste o filme, você faz parte do filme? Não. Então, assistir é uma coisa, mas culto não se assiste. Culto é prática, é vida, é adoração. Você faz parte do corpo. Não é pecado você ver o culto pela tela, mas você tem que congregar.
A Bíblia diz: não deixeis de congregar-vos. A Bíblia diz que Deus se alegra na comunhão dos seus filhos. Quando Paulo diz a bênção final, ele diz: seja o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus que se deleita na comunhão dos remidos. Nós precisamos saber que nada substitui isso aqui. Outra coisa, a Bíblia diz claramente no livro de Hebreus: não deixeis de congregar-vos. O primeiro erro desses 2 discípulos foi terem deixado a congregação. Na congregação tem fofoca, na congregação tem gente chata, na congregação tem todo tipo de pecador, mas é a congregação dos irmãos. Ali existem corações prontos para adorar. Eles dizem no versículo 22 e 23, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Eles ouviram, mas não deram atenção, porque foram as mulheres que estavam falando. Deviam ter ficado, porque Deus também fala através das mulheres, viu, meus irmãos? Fala sim. Então, eles erraram quando não ficaram para ver. Por isso, nós precisamos saber que Deus não muda. O plano dele não muda. Ele fala com os seus discípulos através de outros discípulos. Por isso nós precisamos congregar. Por isso nós precisamos estar entre irmãos. Mas Deus não nos fala apenas através de outros irmãos. Ele nos fala através da Escritura. O que está escrito no versículo 27 é que, começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, Jesus expunha-lhes o que a seu respeito estava em todas as Escrituras. Olha só, é incrível que o segundo erro desses discípulos foi ouvir o medo deles. Eles ouviram o seu medo. Por que será que a voz do medo é mais alta? A primeira manifestação depois do pecado foi o medo. A Bíblia diz que Deus ia, pela viração do dia, se encontrar com Adão e Eva no jardim. Você pode imaginar que aquele casal se deleitava na presença de Deus, eles se abasteciam em Deus, e quando Deus ia embora, a vida daquele casal era uma contínua expectativa pela próxima visita. Um dia, Deus chegou lá, não tinha ninguém esperando por eles, e Deus chamou: Adão, Adão, onde estás? E Adão diz: ouvi a tua voz no jardim, mas porque estava nu tive medo e me escondi. Está vendo? O que foi que aconteceu? Que ontem, tudo o que eles queriam
era a presença de Deus. E hoje eles dizem: eu tenho medo da tua presença. A tua presença me causa medo, pavor, eu não quero. Aqui nós vemos duas coisas tão lindas. Primeiro, que Deus vai atrás do homem. Não foi o homem que gritou por Deus, não foi o homem que buscou a Deus, mas foi Deus que tomou a iniciativa e vai atrás do homem. Adão, quando se viu nu, ele não gritou para Deus, ele não gritou, ele se escondeu, ele quis se confundir com as árvores e se vestiu de folhas. Mas Deus foi atrás. Quando Deus pergunta: onde estás? Isso é uma pergunta tão absolutamente profunda, porque Deus está perguntando: você sabe a que distância você foi parar por causa do pecado? Você sabe o tamanho do abismo entre nós? Então, agora nós pensamos, o homem teve medo. Que gigante é esse? Que gigante é esse? O medo é um gigante que vence sem precisar lutar. Ele vence porque nós não o enfrentamos. O dia que você decidir enfrentar os seus medos, você vai ver que o seu medo não tem como vencer você. Lembra de Golias? 40 dias aquele gigante de Gate atravessava o vale de Elá, de manhã e de tardinha, e pedia um homem. E cada dia ele se sentia mais forte, porque quando ele aparecia, o exército de Saul todo corria. 40 dias, ele afrontava, a Bíblia diz que ele afrontava o exército. Mas chegou o 41º dia, em que um rapaz, pastor, chegou lá. A única coisa que aquele moço viu foi a seguinte: eu estou em aliança com Deus, eu tenho um selo, eu tenho uma marca, eu tenho a circuncisão e ele não tem. Então eu estou em aliança com Deus pela circuncisão, eu tenho direito aos exércitos de Deus, e ele não tem. Ele está sozinho e eu não. Aquele exército de Saul todo era circuncidado, todos eles estavam em aliança com Deus, mas eles esqueceram. Eles não acreditavam. Davi acreditava. E ele foi lá. E quando o gigante viu chegar aquele rapaz bonito, não era guerreiro, e não chegou com armadura de guerra, e nem com armas de guerra, chegou com um badogue e 5 pedrinhas na funda, o guerreiro se sentiu humilhado. Sou por acaso algum cão para tu vires para mim com pedaços de pau? E Davi disse: tu vens para mim com espada e com lanças, mas eu vou para ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu afrontas. Olhe bem esta palavra de Davi. Tu não estás afrontando os exércitos de Israel, tu estás afrontando os exércitos de Deus,
porque nós estamos em aliança com Deus. Você lembra que Jesus Cristo disse: o que fizerdes ao menor dos meus, é a mim que fazes. Eu gosto disso, isso me dá uma segurança. Quando Jesus Cristo encontra com Paulo no caminho de Damasco, Paulo estava indo para Damasco para prender todos os que invocavam o nome de Jesus. Estava indo. Jesus encontra com ele e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo diz: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Porque tu estás perseguindo a igreja, tu estás perseguindo a mim. Está vendo? Quando nós sentimos medo, nós precisamos enfrentar esse medo, sabendo que nós não estamos sozinhos, sabendo que invisivelmente ao mundo, nós temos Deus, o nosso Pai, ao nosso lado, provendo todas as coisas para nós. Esses 2 discípulos estavam com medo, eles ouviram os seus medos e esqueceram o que o seu mestre tinha ensinado tantas vezes. Quantas vezes você tem sucumbido porque você tem medo? Medo de doença, medo de vírus, medo de desemprego, medo de acidente, medo de assalto, medo. Se você não enfrenta o medo, você não vai saber a força que você tem contra ele. Nunca vai saber. Ouviram Deus, meus irmãos, fala pelas Escrituras o caminho todinho. Jesus Cristo vai mostrar. Ele diz: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? A Bíblia está dizendo agora que Jesus Cristo vai curar aqueles discípulos. Como? Ele vai buscar gotas de remédio que estão escritas aí na sua Bíblia, no Antigo Testamento. Ele foi buscar todos os versículos que estão escritos sobre ele, porque até aquele momento a Bíblia era só o Antigo Testamento. E ele vai buscando, toma, pegou outro, toma. Jesus Cristo não pregou. Ele foi buscando tudo o que estava escrito a respeito deles e foi ministrando, e foi dizendo o caminho todo. O que estava escrito. Quantas vezes nós temos negligenciado a palavra escrita? Negligenciamos. Eu lembro quando eu era pequena, faz muito tempo, nós fazíamos campanha de leitura bíblica, Igreja Batista de Santarém do Pará. Fazíamos campanha, nós fazíamos gincana de palavra memorizada, meus irmãos. A gente tinha que dizer a palavra como estava escrita na Bíblia. Por que que isso se perdeu ao longo dos tempos? Será que nós não precisamos disso? Jesus Cristo não pregou, ele foi pegando
o que está escrito. Nós não podemos ignorar aquilo que está escrito. Ele diz em Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Eu vou fazer um parêntese aqui. Paulo, quando ele estava sendo preso, um dia, ele estava lá, algemado, e olhou para os soldados romanos, e ele viu a armadura do soldado romano. E quando ele escreve para nós, em Efésios 6, ele diz, tomai toda a armadura de Deus, para estardes firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra os principados e potestades e dominadores do mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Se ele diz que nós precisamos estar com toda a armadura para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo, significa que o diabo existe, que ele arma ciladas para nós, e se nós não estivermos com a armadura de Deus, podemos cair. É o que está escrito, Efésios capítulo 6. Ele viu o soldado romano. O soldado romano tinha aquela veste que era solta. Então o soldado botava um cinto aqui. Botava um cinto, e esse cinto aqui, ele prendia a roupa do soldado. Porque as batalhas eram em campo aberto. E com a roupa presa no corpo, ele tinha facilidade de movimentos, destreza nos golpes, acertava sem ser incomodado pela roupa. Então Paulo diz que o nosso cinto é a verdade que nos dá certeza nos golpes, liberdade na luta, se nós temos a verdade. Ele olhou para o soldado e viu que o soldado tinha uma couraça aqui, que nós chamamos aquele peitoral aqui, não é? É isso mesmo, a couraça, que ela era feita de metal, mas era como se fosse umas escamas, e para dar mobilidade ao tórax do soldado. E Paulo diz que aquela couraça serve para proteger os órgãos vitais do corpo do soldado. Paulo diz que a nossa couraça é o sangue de Jesus, é a justiça, porque ela é que nos dá segurança da nossa saúde, da nossa integridade física. Ele olhou para os pés do soldado romano e viu que eles não tinham bota, eles não tinham sapatos, eles tinham sandálias de couro com 2 tiras que vinham trançando pela perna e amarravam aqui no joelho. Porque naquela época eles andavam naqueles caminhos difíceis, e quando eles pisavam no chão, a sandália se amoldava aos desvelamento do chão onde eles estavam, o desnível do chão que eles pisavam. Paulo, e além do mais, com aquelas trancinhas, aquilo era um enfeite para eles. E Paulo diz que os nossos pés são bonitos quando nós andamos em paz. A Bíblia diz: quão lindos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que falam da paz, que anunciam coisas boas
e que dize em Israel, o teu Deus vivo. Ele olhou e viu que o soldado romano tinha um escudo. Quando você for a Roma e você procura ir no Museu Metropolitano de Roma e vai ver a armadura do soldado romano, você vai ver que ele tinha um escudo maior assim, parecia uma prancha de surf, e tinha um outro que era redondo. Esse maior, mais ou menos 1 metro, eles botavam uma tábua, forravam com um couro grosso assim, de um lado e do outro, curvavam e prendiam com o metal para carregar aqui. Quando chegavam no campo de batalha, eles botavam aquilo dentro d'água. O couro absorvia água. Eles fincavam no chão e ficavam atrás. As armas mortais daquela época eram as flechas incendiárias. Quando o inimigo mandava de lá uma flecha que trazia fogo na ponta, a flecha atingia o escudo e apagava. O soldado romano passava a mão na flecha, acendia de novo e mandava. Então, o que apagava o fogo que vinha do inimigo era o escudo. Paulo diz que o nosso escudo é a fé, é que apaga todos os dardos inflamados que o inimigo manda para nós. Ele viu que o soldado romano tinha, para proteger a sua cabeça, o capacete. Ele diz que o que protege a nossa mente, o nosso raciocínio, as nossas lembranças, a nossa atenção, é a salvação, é a segurança de salvação. Por isso, o nosso capacete é salvação. Agora, meu irmão, olhe bem. O cinto da verdade lhe defende das mentiras do maligno. A couraça de justiça lhe protege contra doenças, contra ataques nos seus órgãos vitais. Os calçados do Evangelho da Paz lhe fazem andar sobre os montes. O escudo da fé lhe protege contra as mentiras, os ataques que vêm do maligno. O capacete da salvação protege os seus pensamentos e a sua mente. Com que é que você ataca? Nós só temos uma arma de ataque. É a palavra de Deus, é a espada do Espírito. Então, nós podemos ter tudo, mas se nós não tivermos a espada do Espírito para atacar, nós vamos ficar imprensados. E quantas vezes nós temos esquecido o valor? A Bíblia diz em Hebreus, a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e vai até o ponto de separar a alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Nós temos negligenciado botar para dentro a palavra de Deus. Lembra, quando Jesus Cristo foi tentado, ele estava no Jordão, foi batizado, vem para a beira do Jordão, o pai diz: este é meu filho em quem me comprazo. O Espírito Santo se materializa em forma de pomba, vem sobre Jesus e o leva para o deserto
40 dias de jejum para ser tentado. Chega na hora de tentação, o que foi que Deus disse às margens do Jordão? Este é o meu filho, em quem me comprazo. Chega lá, 40 dias de jejum, Jesus teve fome. Satanás entra para tentar dentro da sua necessidade, porque é aquilo que você mais deseja, aquilo que você mais quer, a tentação vem ali dentro. E Satanás diz: se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pão. Por que Satanás vem lançando essa dúvida? Se. Porque ele ouviu quando Deus disse: este é o meu filho amado. Se fosse eu ali, se eu fosse Jesus, eu ia dizer: ô Satanás, você não viu o próprio Deus dizer que eu sou filho dele? Então pronto, chega para mim. Mas Jesus Cristo, graças a Deus, é Deus. E não é assim, ignorante que nem eu. Jesus Cristo, depressa, está lá em Mateus 4. Lá em Mateus 4, Jesus Cristo não titubeou. Jesus Cristo foi direto com a espada do Espírito. Meus irmãos, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Jesus Cristo respondeu: está escrito. Mateus capítulo 4, versículo 4. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está escrito. A espada do Espírito é a palavra de Deus que está escrita na Bíblia. Satanás, então, levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Você sabe o que é? Aqui, ó, você é um rabi pobre, carpinteiro, filho do carpinteiro, vai começar um ministério, precisa começar em grande estilo. Então você se joga daqui para baixo. Se joga daqui para baixo. Se tu és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Olha o diabo: aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeçares alguma pedra. Está vendo? Quando Satanás viu que Jesus Cristo não era uma Eva que caiu de vez, ele agora vem com a palavra escrita. E Jesus Cristo diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha que a espada é palavra com palavra. Então o diabo levou ele e mostrou todos os reinos do mundo e disse para ele: aqui ó, tudo isto te darei se prostrado me adorares. E Jesus Cristo: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Você viu? A espada, para você lutar e vencer no império das trevas, é a palavra que está escrita. Ela é a espada do Espírito. Como é que você quer vencer?
Se na hora da luta você não sabe o que dizer, e você diz: ah, meu Deus, me ajuda, tem misericórdia de mim, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fica agoniada, cadê a espada? Cadê a espada? E você diz: irmã, eu não tenho memória. Eu digo: como que não tem memória? Qual é o seu endereço, seu nome, dia do seu aniversário? Sabe tudo. Aniversário de filho, nome do marido. Memoriza tudo, só não memoriza a palavra de Deus. Você tem que rever as suas prioridades. O dia que a palavra de Deus for sua prioridade, você vai memorizar sim. Vai memorizar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Lembra de Jonas? Jonas, enfim, vai a Nínive, né? E Deus diz para ele a segunda vez: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a palavra que eu te digo. Você vai lá e você vai falar a palavra que eu digo. Jonas foi. Passou aquele dia, aquele homem chato, com aquela vestimenta dele e aquela má vontade, aquele judeu esquisito, cruzou a cidade de dia num discurso só, 7 palavras. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40, o dia todo, meus irmãos. Ninguém ia aguentar. Esta era a palavra que Deus soltava pela boca de Jonas. Jonas não falou de pecado. Jonas não deu nenhuma palavra de condenação. Jonas não falou da idolatria, nada. O Espírito Santo pega a palavra de Deus e leva aonde ela tem que ir. Olhe bem, o rei desce do trono, tira as vestes reais, se veste de pano de saco, senta no chão, na cinza, cobre a cabeça de cinza, ordena que todos se convertam ao Deus de Jonas, ordena um jejum nacional até para os animais. Porque palavra de Deus. A palavra era de Deus. Olha, quando a palavra é de Deus, Deus se responsabiliza por ela. Ele diz: assim como descem do céu a chuva e a neve, e para lá não retornam, sem que antes reguem a terra, e a fecundem, e a façam produzir, para dar semente ao que semeia, e pão ao que come, assim é a palavra que sai da minha boca. Não retornará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Quando a palavra é de Deus, Ele é responsável por ela. Então, quando nós abrimos a nossa boca e dizemos o que está escrito, Deus se responsabiliza por aquilo, porque é a palavra dele. Suponhamos que você vai ao médico, e o médico diz aqui: eu sinto muito, mas não há nada que se possa fazer. Situação é crítica, você pode até sair do país, mas o máximo que eu dou para você
São 3 meses de vida. Faz o melhor que puder. Você diz, ai meu Deus, o que é que eu faço? Liga para o pastor, bota a igreja para orar. Ai Senhor Jesus, me ajuda. Está perdendo tempo. Na hora que aquela palavra veio, você tem que dizer, o número dos meus dias é contado por Deus. Isso está escrito. Está escrito. O número dos meus dias é contado por Deus. Pá! Espada cortou no reino espiritual a palavra de Deus. Está escrito. Acabou. Está escrito. Uma vez eu fui impressada na parede com 5 metralhadores na favela. 5 metralhadores. Uns garotos que chegaram de outra favela, entraram lá, não me conheciam e me botaram lá. Cala a boca. Eu comecei, só palavra de Deus. Só palavra de Deus, um versículo atrás do outro. Vamos encher sua boca de bala. Eu abri a boca, palavra de Deus, só espada. Alguém assoviou, eles correram. Depois de 3 minutos vieram me pedir perdão, porque não me conheciam, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só espada. Não importa da onde venha, desde que esteja escrito, você tem que botar para dentro, porque aquilo que você botou para dentro na hora da necessidade, ela sai. O Espírito traz aquilo que você já botou lá para dentro da sua memória. Nós precisamos aprender a comer essa palavra. Deus fala através das Escrituras. Jesus Cristo curou aqueles 2 discípulos, curou a alma deles, a alma enferma, renovou a esperança com a palavra escrita. Deus também se revela a nós, queimando o nosso coração. Ele nos chama a atenção quando aqueles discípulos dizem, no versículo 32, e disseram um ao outro, porventura, não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Você precisa dar mais atenção o que acontece com você no momento em que você está lendo a palavra de Deus, quando você está ouvindo a palavra de Deus. Eu gosto de ler a palavra de Deus em voz alta, de forma que eu possa ouvir, porque aí eu falo, eu ouço, eu leio. Lá em Apocalipse, no versículo 3, está escrito, capítulo 1, bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve a palavra da profecia e guarda o que nela está escrito, porque o fim está próximo. Porque quando você lê em voz alta, você ouve. E então você guarda, você memoriza. Porque é preciso memorizar. Nós precisamos memorizar. A memória é um dom que Deus nos deu. Quando eles dizem que o coração deles ardia, olhe bem, quantas vezes nós esquecemos do que sentimos. A nossa fé não é pelo que sentimos e nem pelo que vemos. Mas quantas vezes nós temos reações à palavra de Deus? Nós precisamos falar a palavra de Deus. Olha que Jesus
pega o que está escrito e diz. E através do que ele vai dizendo, aqueles discípulos vão sendo curados. A esperança deles vai sendo renovada. Os olhos deles espirituais vão abrindo para a verdade escrita nesse livro. Meus irmãos, a palavra de Deus não é obsoleta, ela é absoluta, é verdade eterna. Quantas vezes nós esquecemos disso? Quando eles andaram o dia todo. Eu fico impressionada o que Jesus pode fazer por um discípulo. Ele tomou a ceia quinta-feira. Foi a Páscoa. Está lá escrito, Lucas 22. Saiu dali cantando, tomou das 4 taças. Comeu o cordeiro assado, comeu as ervas amargas, os pães asmos, desceu cantando o grande Halel e foi para o Getsemane. Ali, depois de muita agonia, ele foi preso. Foi levado para Pilatos. Aos socos e pontapés foi levado para a casa de Anás, que era sogro do sumo sacerdote Caifás. Depois Anás manda para a casa de Caifás. Vai, apanha, sofre empurrão, cai. Levam ele de volta para Pilatos. Depois vai para Herodes. Volta. Que noite horrível. Que noite. Meus irmãos, a situação de Jesus era tão deplorável que tiveram medo que ele não chegasse vivo para ser crucificado. Os 2 outros que foram crucificados com ele chegaram inteirinhos no Monte do Calvário. Mas eles buscaram um homem que ia passando, o Cirineu, para ajudá-lo, porque tiveram medo que ele morresse antes. A situação tão difícil que ele estava, tão depauperado. Foi crucificado, morreu, foi enterrado. Passou o sábado, domingo ressuscita, vai andar o caminho todo com 2 discípulos relutantes. O que você acha disso? Era hora dele dizer, pera lá, já fiz tudo que tem que fazer, agora eu vou descansar. Agora eu tenho direito, já fiz a redenção. Não, foi andar com eles no caminho, curando, tratando. Que Salvador que nós temos. Que Senhor que nós temos. Andou com eles, mas vocês conhecem Jesus, né? Está sempre esperando um convite. Nunca vi. Quando chegaram perto da entrada de Emaús, ele deu uma de quem ia seguir, mas não queria não. Disseram, não, entra. Ele, pois não. Entrou. Todas as vezes que ele é convidado, ele entra. Esse é o método dele. Ele quer ser chamado. Ele quer ser convidado. Deus não se oferece, mas ele está ali esperando para atuar. Tem um momento, você lê em Êxodo 3, em que Deus, quando chama Moisés, ele diz, Moisés, eu vi a aflição do meu povo Israel. Eu vi. Depois ele diz, eu ouvi o seu clamor e eu desci para tirá-lo da terra, da casa do Egito, da casa da escravidão, e levá-los à terra que manda leite e mel. Olhe bem,
Eu não sei quanto tempo Deus ficou olhando e perguntando por que eles não clamam, por que eles não clamam por mim, por que eles não buscam por mim, por que eles não clamam, porque ele clama por mim, eu te responderei e eu te anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando a situação ficou muito ruim, clamaram, e Deus, estou aqui. Quando eles clamaram, eu ouvi e eu desci. Ele quer ser convidado. Ele está esperando para ser convidado. Lembra o que Jesus Cristo diz na carta à igreja em Laodiceia? Ei, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me chamar, porque pode ser que ouça e não chame, e me convidar, eu entrarei. Mas só se me convidar. Ele quer ser convidado. Ele quer ser chamado. Aqui, quando esses discípulos de Emaús dizem para ele, vamos entrar, ele, pois não. Entrou. Foi para a mesa. Foi para a ceia. E quando chega na mesa dos discípulos, a Bíblia diz, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Eu tenho uma pergunta para fazer para os meus irmãos. Por que será que Jesus não se revelou a eles durante o dia todo de caminhada? Não teria sido mais fácil? Não teria sido mais prático? Não teria sido mais rápido? Porque ele não se revelou. Fica claro para nós que o método do nosso mestre é que ele se revela a quem se assenta com ele à mesa. Ele se revela a você, a mim e a qualquer um que se assentar com ele. Nós vamos à igreja, graças a Deus. Nós vamos a reuniões de oração, graças a Deus. Mas nada disso supera o momento da intimidade com ele, sentados com ele. Nós abrimos a Bíblia e o Espírito Santo abre a palavra para nós. Você pode ter certeza que esta palavra, ela tem um véu em cima dela. Ela está encoberta. A verdade daqui está encoberta. É o Espírito Santo que tira o véu para nos ensinar. Tem um momento, lá em Cantares, em que aquela moça relutante, chega um momento que ela diz, desci ao jardim das nogueiras, para mirar o renovo dos vales, para ver se brotavam as vides, se floresciam as romeiras. Não sei como, encontrei-me no carro do meu nobre povo. Volta, volta, Sulamita, volta para que te contemplemos. E ela diz, por que quereis contemplar a Sulamita na dança de Maanaim? O que é o Jardim das Nogueiras? Você sabe o que é uma noz, não é? Quando você toma aquela castanha na mão, você sabe que lá dentro tem uma castanha suculenta, nutritiva e boa para comer. Mas você não poderá comer
se não quebrar a casca. Você pode ficar com fome o dia todo com a noz na mão, se você não tiver como quebrar. Então, descer ao jardim das nogueiras, para mirar o renovo do vale, para ver se brotavam as vides, se floresciam as romeiras, é descer ao lugar da meditação, da oração, em que você desce a palavra de Deus e você lê a palavra. E o Espírito Santo vai abrindo a palavra para você. E você começa a ver aquela palavra que você já ouviu tantas vezes sendo renovada, trazendo coisa nova para a sua alma. Você começa de uma hora para outra a viajar na Escritura. Você começa a ver que Jesus falou aquilo, Paulo repetiu, João repetiu, Mateus repetiu, Jeremias também. O Espírito vai lhe levando aos lugares. Então você vai vendo o renovo do vale, vai florescendo a vide, tudo vai se tornando novo na sua vida, quando você desce ao lugar em que você pode ficar a sós com a palavra de Deus. Eu digo para vocês, eu estou pregando essa palavra há mais de 40 anos, e toda a pregação minha, tem dias que eu prego 3, 4 vezes, a minha menina está ali que posso dizer. Outro dia na Alemanha eu preguei por 5 horas, só no domingo. No final tirei o sapato, que o pé estava doendo. Tudo é tirado do tempo que eu gasto com a palavra de Deus, lendo. Eu sei o que eu estou dizendo. Se você começa a ler a Bíblia de preferência, em voz audível a você mesmo, você começa a receber, começa uma impressão nova, é tudo uma novidade. Você começa a se apaixonar pela leitura, e daqui a pouco coisas novas começam a sair da letra para você. Ele começa a tirar o véu, a revelar o que está escrito ali. Esses discípulos, durante todo o caminho, o coração deles ardia com a presença de Jesus, mas só foi na mesa que ele se revelou. Ele espera de nós que nós o busquemos, e o busquemos de todo o nosso coração, porque ele se revela a quem gasta tempo com ele. Ele se revela através de irmãos, ele fala conosco através dos nossos irmãos, ele fala através da palavra escrita, mas ele quer falar diretamente conosco quando nós nos aproximamos da palavra de Deus e nós a lemos e nos acostumamos a beber o que está escrito aqui. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.